mas se não entende o que Deus diz. Nós vemos as Santas Escrituras dizer assim, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1 diz: o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já se estava cansado, que nem o meu está agora, eu esqueci meu óculos em casa, misericórdia. E Eli, já naquela velhice, eu não vou forçar tanto, mas eu vou entrar no assunto para você. Os filhos de Eli eram sacerdotes da tenda de reunião, aonde se encontrava a Arca da Aliança, que é o tabernáculo. A Arca da Aliança, que é o tabernáculo hoje, é, no nosso entender hoje, o sacrário. O sacrário é a Arca da Aliança, aonde que o sacrário ficava dentro da tenda. Na época era feito tendas de pano e a Arca da Aliança se encontrava lá dentro. Eli era sacerdote, e a Bíblia diz que naquela época o sacerdote podia se casar, que a nova lei do celibato veio depois que o Papa João Paulo II, outros bispos e o clero em si entrou-se uma concordância, que para servir esse Cristo, como nos diz Paulo na carta aos Coríntios, é melhor que não se case. Então se houve tudo uma conversa, se houve tudo uma unção de Deus, pelos ensinamentos bíblicos, hoje o sacerdote não casa, ele casa com Jesus. Nem tanto um sacerdote que é feito voto no altar, se ele deixar de ser sacerdote, ele não pode casar com mulher. Ele se une à mulher, mas perante a igreja ele está cometendo adultério. Contra quem? Contra Jesus. Mas esse não é o assunto. Eli anunciava a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Na época do profeta Samuel, que o Senhor começou a chamar o profeta Samuel, que ainda não era profeta, mas se tornaria um grande profeta e foi. Eli era sacerdote. A Bíblia diz que Ofines e Finés, os filhos de Eli, eles zombavam, eles brincavam, eles se prostituíam no templo. Com as mulheres eles se prostituíam. Eles não queriam ouvir Deus, e sendo filhos de um sacerdote. Só que, meu amado irmão, irmã, o alertar da palavra de Deus aos corações é alertado. Nenhum do ser humano, nenhum dos filhos de Deus é obrigado a escutar Deus. Só que ninguém no planeta Terra tem o direito, tem lá uma ousadia em poder questionar Deus, quando assim então esse ser humano não está segundo Deus. Se eu na minha vida tenho propósito, se eu na minha vida tenho metas, se eu na minha vida tenho objetivos, e as coisas não fluem, as coisas não acontecem, não é porque Deus não ouve, é que primeiramente, o primeiro surdo sou eu, somos nós. Se hoje a casa de muitos encontra-se em ruína, muitos têm a ousadia de dizer: se Deus existisse, não existia tanta fome, se Deus existisse, não existia tanta peste, se Deus existisse, não existia pessoas morrendo do câncer, do HIV e de etc, tantas coisas que existem nesse mundo por aí afora. Se Deus existisse, não tinha pessoas morrendo do Covid. Pessoas fazem questionamento, pessoas fazem as suas conclusões, os seus pensamentos, o seu jeito de pensar. Mas quando se retrata de dizer de Deus, da voz de Deus, sempre eu digo e sempre vou falar e sempre vou repetir isso:
Esta igreja era para estar repleta de gente sentada para o chão, sentado lá fora, sentado lá no meio das pedras, era para estar lotada de gente. Mas a Bíblia diz que um resto se salvaria. O Senhor Jesus diz: será que eu encontrarei fé neste mundo quando eu voltar aqui? E cada vez mais nós vemos pessoas abandonarem a fé, cada vez mais vemos pessoas fugir da presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela foi pronunciada. E então, ali no versículo 9, quando o Senhor dizia para Samuel, ali no versículo 9 de 1 Samuel capítulo 3, no verso 9, por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, que o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. No versículo 10 de 1 Samuel 3, diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a ele assim, no versículo 11: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir terão medo, se definharão de medo. Por isso que ele diz: ambos os ouvidos. Por isto, para aí, olha aqui para mim. Esta mensagem traria terror, melhor digo, no coração das pessoas. Porque uma vez que Deus abandonou o teu povo, o povo padece. Uma vez que ficamos sem a graça de Deus, acontece em nossas vidas a desgraça. Muitos dizem: essa palavra é muito forte, não fala esta palavra. Desgraça quer dizer uma pessoa sem a graça. Porque já lhes disse, no versículo 13, que julgarei a tua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram esclaviar, ele os não respondeu. Por isto que quando ele exortava os seus filhos, e os filhos de Eli faziam de conta que não era com eles. O grande problema, meus amados irmãos e irmãs, é quando escutamos e não queremos ouvir. É aí que está o grande problema de muitas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que quando ele ouviu o pronunciamento do Senhor, a Bíblia diz que ele tremeu de medo, porque o Senhor falou com o profeta Samuel, e foi uma exortação. Porque se a casa de Eli não ouvisse a voz de Deus, eles sofreriam a consequência. Mas o pior de tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, é entender o seguinte: todos nós travamos batalhas no nosso dia a dia. Todos nós. Essas batalhas, elas vêm de diversos jeitos. Entenda, batalha no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É algo que te mantém vivo. Porque uma pessoa morta, o sopro de Deus sai, a alma da pessoa sai e só fica a matéria. E quem que já relou no morto aqui? Levanta a mão. Quem já relou no morto? Ninguém mais relou no morto? O morto é o quê? Gelado, duro. Por que está gelado e duro? Porque não tem vida. Ali só está a matéria, a argila, o barro. O que é mais precioso saiu dali,
que é o sopro de Deus e que é a alma humana. Mas esse mesmo corpo ressurgirá dos mortos, para assim ser purificado, para entrar no lugar eterno, glorioso, se assim fomos dignos, se para lá fomos. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que o povo de Deus estava em guerra com os filisteus. Os filisteus, segundo a Bíblia, eram adoradores de Baal, adoradores de outros deuses. Eles acreditavam que os deuses deles podiam trazer bênção para eles. Mas nós vemos que a Bíblia diz que quando se ouvia dizer que os israelitas, o povo hebreu, quando estava com uma arca da aliança no meio deles, eles eram vencedores em todos os sentidos, em todas as áreas. Quantas áreas de nossa vida nós somos derrotados? Quantas áreas da nossa vida nós somos tacados no chão? Quantas áreas de nossa vida nós nos encontramos em lágrimas, em desespero? Por quê? Porque fomos vencidos. Porque na nossa casa nós fomos vencidos. Quantos casamentos que não deu certo? Quantas famílias que se uniram, mas que se dividiram? Quantos filhos que se rebelou contra o pai, se matou, se deixou ser morto, se deixou se levar por seus pensamentos, pelos seus desejos, saiu debaixo da proteção do Altíssimo. E a Bíblia diz que a morte, ela não dorme enquanto o povo tropeça em pleno dia. O que é tropeçar em pleno dia? É só procurar as coisas erradas do mundo, buscar os seus próprios objetivos, sair totalmente da presença de Deus, não querer mais estar com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 1: naqueles dias os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Saiu ao encontro dos filisteus, acampado perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus de sua parte avançavam até Efec, e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travando a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. Quantos homens morreram em combate? 4.000 homens. Mas não foi do lado dos filisteus que pereceram. Não foi. Foi do lado daqueles que são considerados povo de Deus. Foi do lado daqueles que tinham a arca da aliança, o tabernáculo. E os filisteus, eles tinham os seus Baals, os seus Dagons, os seus deuses, feito esculpido de pedra, barro, seja lá do que for, ouro, bronze. Eles tinham como deuses, estátuas erigidas como deuses para eles. E o Deus do povo de Israel era um Deus invisível, é um Deus invisível aos olhos humanos, mas é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que purifica, é o Deus que tira da escravidão aqueles que se encontravam escravos na época no Egito, quando Moisés foi chamado pelo próprio Deus. É o Deus que não contemplava, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Israel, é o nosso Deus. Por que nós estamos padecendo? Por que muitas coisas não estão dando certo dentro de casa? Por que se morreu 4.000 homens? Foi falado em rede nacional, principalmente o tal do Fantástico. Ali o coronavírus é como uma serra
mata mesmo. Morreu tanto em tal lugar, morreu tanto em tal lugar. O povo estão sendo ceifado por uma doença que nós estamos combatendo no mundo espiritual. E o povo não abre o olho, o povo não quer enxergar. Então, quando se ouve dizer que fulano está com Covid, o que acontece? O familiar entra em desespero. Por que, meu Deus? Mas não deve se lembrar de Deus só na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero. Não se deve lembrar de Deus somente nesta hora, não. Deus é para ser lembrado em todos os momentos de nossa vida, principalmente nos dias de orações, principalmente. Porque se nós não deixarmos nós sermos guardados, protegidos por Deus, ficaremos como leprosos, ficaremos como as mulheres na época do Antigo Testamento, quando estava no seu estado menstrual, ficaria isolada, ficaria enclausurada por 7 dias. Hoje está acontecendo a mesma coisa com essas enfermidades, com essa doença que está surgindo por aí. E quando se relata de uma doença, a notícia ela vem desesperadora, a notícia vem com medo, porque o povo põe a medo. O que não se deve fazer, vamos repetir? O que não se deve fazer, repitam. Não se deve fazer é parar de rezar. Porque se eu parar de acreditar, se eu parar de buscar, se eu parar de me consagrar, se eu parar de estar na presença daquele que me guarda, morreu quantos mil homens na época quando combateram? 4.000 homens. Depois não adianta chorar as mágoas, as mínguas, seja o que for, não adianta. Eles não entenderam porque eles acreditavam que Deus iria combater em favor deles, porque o Senhor estava no acampamento de Israel. É aquilo que eu falei no início, não adianta dizer que reza, não adianta dizer que vai à igreja, e se não teme a Deus, não adianta. Aí você ouve besteiras de pessoas dizerem assim: fulano não vai na igreja, é mais santo do que tem lá dentro. Isso é diabo que coloca isso na cabeça dos outros. Para ser santo tem que buscar a presença do santo do santo, porque lá em casa não tem, meu amado irmão, uma presença do santo do santo. Não tem. O santo do santo, o Senhor do Senhor se encontra dentro da igreja, que está no tabernáculo, que está na hóstia santa. A única igreja que tem o tabernáculo até nos dias de hoje é a igreja católica, não tem outra. As demais é divisão, e divisão gera discussão, desuniões e briga, constrangimento, guerra, discussão, sai totalmente do que diz a Bíblia, e todos começam a morrer. Eles não entenderam. E quem que ficava dentro do templo, dentro da casa de Deus, cuidando da casa de Deus? Sempre tem um guardião. Quem que é, segundo a Bíblia que nós lemos? Eli. Estas maldições, ela foi direcionada, segundo Deus, através do profeta, ao sacerdote Eli, devido ao extraviamento que estava acontecendo no templo e com as mulheres naquela época. Todos os adultérios cometidos até dentro da tenda de reunião. Então nós vemos eles pegarem a oferenda, a oferta que era feita a Deus, o sacrifício, a carne que era queimada, eles pegavam, comiam e brincavam com as ofertas. Isso foi manchando o altar, isso foi manchando a casa de Israel, isso foi manchando o povo de Deus. Por isso que nós não devemos brincar com o que é santo, e o nosso corpo é santo. Por isso que nós temos que zelar da morada de Deus, que é o nosso corpo, porque senão padece, porque senão morre. Por isso que eu tenho que buscar a santidade. Repitam: por isso que eu tenho que buscar a santidade. No versículo 2 diz assim, 1 Samuel 4 versos 2:
e puseram-se em linha de combate diante de Israel, travando-se. E Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naqueles dias no combate, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. No versículo 3 ele diz: o povo voltou ao acampamento e os anciões de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Siló, buscamos a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no nosso meio e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Aonde que estava a arca da aliança? Em Siló. Não estava no acampamento junto com ele na linha de frente em batalha. Qual que é as batalhas que nós estamos querendo vencer hoje? Qual que é? Quem que se lembra as batalhas que queremos vencer hoje? Muitos diziam assim: Facebook, WhatsApp, rede social. Se você está lendo essa mensagem, agradeça a Deus porque você está vivo. Você viu essa mensagem do Facebook ou não? E ela continua valendo. E como que eu vou agradecer a Deus? Ficando em casa? Fazendo o que me agrada? Quando que eu questiono Deus quando eu sou derrotado? Várias vezes. Ou você nunca na tua vida você disse assim: Senhor, por quê? Nós queremos resposta muitas vezes ao qual nós sabemos já o porquê que aquilo está acontecendo, mas nós queremos escutar Deus. Oh, meu amado, Deus é um Deus de amor. Repita: Deus é um Deus de amor e está com os braços abertos te esperando para te amar, para te acolher e dizer: és meu, és minha, eu hoje te sustento, eu hoje te guardo, eu hoje te livro de todo mal. Não adianta queremos ir na casa de Deus e comungar Jesus Eucarístico, se no mundo lá fora muitas vezes está vivendo tudo ao contrário. É tentar vencer uma batalha inútil, vai ser derrotado, vai ser derrotada. Quantas vezes sonhamos em ter, conquistar, em possuir, em querer ser bem sucedido, bem sucedida, em querer buscar um objetivo ao qual vai me agradar futuramente, debaixo da presença de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos. Parece que algo trava, parece que algo detém. Tudo para que eu não esteja, tudo para que eu não vá, tudo para que não aconteça. Isso vai gerando dentro do ser humano uma revolta. E começa a dizer: vamos buscar o Senhor. Por que o Senhor nos abandonou? Por que eu não estou conseguindo vencer? Porque o povo de Israel naquela época tinha abandonado